Finanças Públicas na Constituição Federal de 1988, Princípios e Normas Gerais. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 163, diretrizes fundamentais para a organização e o funcionamento das finanças públicas no Brasil. Estas normas são fundamentais para garantir a estabilidade econômica, a eficiência na gestão dos recursos públicos e a transparência das ações do governo. A regulamentação das finanças públicas visa, sobretudo, assegurar o equilíbrio fiscal, promover a responsabilidade no uso do dinheiro público e garantir o desenvolvimento socioeconômico do país. A Constituição prevê que as finanças públicas devem ser reguladas por uma lei complementar, que abrangerá aspectos cruciais, como a dívida pública externa e interna, as operações de câmbio, a emissão de títulos e a concessão de garantias por entidades públicas. Esses tópicos são fundamentais para a solidez das contas públicas, uma vez que a dívida pública reflete o grau de endividamento do país, tanto no mercado interno quanto no externo. O controle desse endividamento é essencial para manter a confiança dos investidores e o equilíbrio macroeconômico. A gestão da dívida pública, incluída a das autarquias e fundações controladas pelo poder público, é outro ponto central das normas estabelecidas pela Constituição. A dívida pública, tanto interna quanto externa, representa uma obrigação do Estado para com seus credores, e sua sustentabilidade é um dos pilares da estabilidade financeira. A incapacidade de gerir adequadamente essa dívida pode resultar em crises fiscais, comprometendo o fornecimento de serviços públicos e a execução de políticas sociais. Além disso, a concessão de garantias pelas entidades públicas, regulamentada pelo mesmo artigo, visa assegurar que as obrigações assumidas pelo Estado sejam cumpridas com segurança. As garantias públicas são frequentemente usadas em operações de crédito, especialmente em projetos de infraestrutura, onde o Estado pode se comprometer a garantir o pagamento de empréstimos contratados por outras entidades. Esta medida oferece confiança ao mercado, mas também exige controle rigoroso para evitar a irresponsabilidade fiscal. Outro aspecto importante abordado pelo artigo 163 é a emissão e o resgate de títulos da dívida pública. Os títulos são instrumentos financeiros que o governo utiliza para captar recursos no mercado, emitindo dívida que será resgatada no futuro. O controle sobre essas emissões e resgates é essencial para evitar que o governo crie um passivo excessivo, que possa inviabilizar o cumprimento de suas obrigações. A fiscalização financeira da administração pública, direta e indireta, é um princípio vital previsto pela Constituição. Essa fiscalização envolve a análise das contas públicas, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e dentro dos limites legais. Para tanto, órgãos de controle, como os tribunais de contas, desempenham um papel crucial na verificação da legalidade e legitimidade dos gastos públicos. Outro ponto destacado pela Constituição é a compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, especialmente aquelas voltadas ao desenvolvimento regional. Esse dispositivo busca assegurar que as operações de crédito sejam realizadas de forma a respeitar as características e necessidades de cada região do país, promovendo o desenvolvimento equilibrado e inclusivo. Instituições como o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia são exemplos de entidades que têm como objetivo fomentar o desenvolvimento de regiões menos favorecidas. A Emenda Constitucional número 109, de 2021, trouxe inovações importantes ao artigo 163, ao introduzir o conceito de sustentabilidade da dívida. Essa inclusão veio como uma resposta à necessidade de maior rigor no controle do endividamento público, especialmente em um cenário de crise fiscal e econômica. A sustentabilidade da dívida envolve a definição de indicadores para sua apuração, que permitem avaliar se o volume de dívida acumulado está compatível com a capacidade de pagamento do Estado. Esses indicadores são fundamentais para que o governo possa acompanhar a trajetória da dívida e adotar medidas de ajuste, caso necessário. Entre essas medidas, a emenda prevê a suspensão de certas despesas ou a imposição de vedações a novos gastos, de forma a evitar o aumento desenfreado do endividamento. A trajetória de convergência da dívida com os limites estabelecidos em legislação é, portanto, um elemento-chave para garantir a responsabilidade fiscal a longo prazo. O planejamento da alienação de ativos é outro instrumento introduzido pela emenda de 2021. Esse planejamento permite que o governo venda ativos públicos, como imóveis ou participações em empresas estatais, com o objetivo de reduzir o montante da dívida pública.
A alienação de ativos pode ser uma alternativa para a captação de recursos sem a necessidade de aumentar impostos ou contrair novos empréstimos, desde que realizada de maneira planejada e transparente. O parágrafo único do artigo 163 faz referência ao artigo 167-A da Constituição Federal de 1988, que estabelece restrições às despesas públicas em caso de descumprimento de regras fiscais. A lei complementar que regulamenta as finanças públicas pode autorizar a aplicação dessas vedações, criando mecanismos de correção e ajuste fiscal. Isso garante que, em situações de descontrole financeiro, o Estado tenha ferramentas legais para reverter o cenário de crise. A adoção de mecanismos de controle da dívida e das finanças públicas é um reflexo do compromisso do Brasil com a responsabilidade fiscal, que foi reforçada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Embora a LRF tenha sido promulgada posteriormente à Constituição de 1988, ela complementa os princípios constitucionais, estabelecendo limites e metas para o endividamento e os gastos públicos. Na prática, a gestão das finanças públicas deve equilibrar a necessidade de investimento e o desenvolvimento com a responsabilidade de não comprometer a capacidade futura de pagamento do Estado. Exemplo disso foi a crise de 2014. Quando o Brasil enfrentou um período de recessão econômica e aumento da dívida pública. A falta de controle adequado sobre as finanças gerou um aumento do déficit fiscal, levando o país a uma profunda crise. Portanto, as normas estabelecidas pela Constituição Federal de 1988 são essenciais para garantir que o país mantenha suas finanças equilibradas, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável e a responsabilidade fiscal. O sucesso dessas medidas depende de uma gestão pública eficiente, capaz de implementar as diretrizes constitucionais com rigor e transparência. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!